Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje vamos começar a estudar o capítulo de circuitos, tá? No nosso curso de Física 2, onde o livro-texto é o Fundamentos da Física, volume 3, o Halliday, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor o circuito, a gente precisa introduzir um novo conceito, tá? Que é o conceito de força eletromotriz, tá ok? Então, o que a eletromotriz proporciona para um circuito? Porque ela é importante. Então, a força eletromotriz ela é importante porque ela é o dispositivo responsável por manter a DDP no circuito. Como assim, Mário? Tá? Então, a força eletromotriz é representada pela letra Epsilon, tá certo? E é o dispositivo que mantém a DDP no circuito. E como assim, mano? Então vamos imaginar aqui uma pilha, né, uma fonte, tá certo? Então essa fonte pode ser uma pilha, uma bateria, e ela vai estar conectada a um circuito, a uma lâmpada, ou qualquer coisa. Então ela vai fornecer a corrente. Então, basicamente o que acontece, a gente considera a corrente, né, como definido o sentido convencional, né, o movimento de portadores de carga positiva. Então, as cargas positivas vão sair do polo positivo e vão para o polo negativo, né? Então, vão para uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, ok? Quando isso acontece, espontaneamente, os portadores de carga positivo encontraram sua região de mínima energia, né? Sua posição de equilíbrio. E aí, se isso acontecesse, a corrente iria parar. Quando as cargas saíssem daqui e chegassem num polo negativo, quando esgotasse, a corrente iria ser suspensa, porque eles não teriam mais um movimento espontâneo dos portadores de carga. Então, para que isso não aconteça, né, você tem que colocar um dispositivo, né, por exemplo, uma bateria, uma fonte, que gera uma corrente constante, tá? E, e o que é a corrente e o que é a bateria ou a fonte ela faz? Então ela vai pegar as cargas que chegaram no polo negativo, realizar um trabalho sobre elas, tá certo? Para tirar ela do polo negativo e levar para o polo positivo e com isso manter o fluxo, né? Manter a DDP e consequentemente manter a corrente no circuito. Como é que seria um análogo a isso, Mário? Então, por exemplo, na nossa casa a gente tem as bombas d'água, né? Então a água chega da rua, vai para nossa cisterna, mas espontaneamente ela não consegue subir para a caixa d'água, né? A água chega para nossa cisterna, mas se você quiser jogar ela para caixa d'água, você precisa realizar um trabalho, né? Gastar uma energia, e aí você precisa ter uma bomba, tá? Então a força eletromotriz é como se fosse essa bomba que pega as cargas da região que ela quer estar. A bomba pega a água da região que ela quer, né, de potencial, mínimo potencial, que é no solo, e joga para cima, né? É um movimento não espontâneo, por isso você precisa realizar um trabalho, tá certo? Então, é, quando a corrente, né, passa, quando a corrente passa pelo resistor, a gente tem uma queda de tensão, tá? E essa queda de tensão está associada ao efeito de que o resistor ele dissipa a energia através do efeito Joule, então você perde um pouco de energia, então você também diminui a tensão, tá certo? E aí o que acontece? Essa fé induzida, ela vai provocar uma diferença de potencial para o circuito, tá? No caso em que a FEM for ideal, né, você não teria uma resistência interna e a própria fé induzida seria a DDP fornecida, né, útil para o circuito, tá certo? Caso contrário, se no caso real das FEM reais, a força eletromotriz vai ter uma perda, né, porque ela vai ter uma resistência interna, então ela vai fornecer uma DDP um pouco menor, né, do que a sua força eletromotriz total, tá? Então, para o caso ideal, a FEM e a própria DDP não apresenta resistência externa, e no caso real, a força eletromotriz é maior do que a DDP fornecida para o circuito, tá certo?
Matematicamente, a gente pode definir a força eletromotriz como o seguinte: como o trabalho realizado por carga, né? Então, eu vou gastar uma energia, né? Então, eu vou realizar um trabalho para cada carga, para eu tirar de um polo e transferir para o outro e assim manter, tá? Então, qual seria a unidade da FEM, né? Então, a FEM induzida seria o dW/dq, é é o elemento de trabalho pelo elemento de carga, e tem a sua unidade, a unidade de trabalho dividido por unidade de carga. Unidade de trabalho é joule, unidade de carga é coulomb, joule por coulomb é volt também. Então, a força eletromotriz tem a mesma unidade de tensão, DDP, tá certo? E como é que a gente consegue calcular a potência, né, que ela fornece? Então, a FEM ela fornece uma DDP de εi, análogo a π, né? A, a I vezes U, né? A I vezes V, no caso anterior que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? E a potência dissipada no resistor, a gente também já viu, é o RI ao quadrado, tá certo? No caso em que a FEM ela é ideal, ela não apresenta resistência interna, então isso aqui é a própria DDP, porque ela vai ser a potência fornecida pela bateria, vai ser a equivalente à potência dissipada no resistor. E aí, nesse caso, a gente fica com epsilon igual a RI, e RI é igual a DDP, né? Pela lei de Ohm. Então, o epsilon é igual a delta V, no caso ideal, e a corrente no circuito seria o epsilon sobre R. Beleza? Caso um caso da FEM real, a potência fornecida ela vai ter uma queda devido à resistência interna na bateria, tá certo? Então, você vai ter a potência fornecida pela fonte menos, né, a potência dissipada também na bateria. Isso aqui vai dar uma potência útil, né? Essa subtração dá uma potência útil, que vai ser a potência fornecida para o circuito, que vai ser dissipada no resistor, tá certo? Beleza? Então, isso aqui é a potência da FEM, isso aqui é a potência dissipada na resistência interna, tá? E a gente chama de potência dissipada na fonte. E essa aqui é a potência dissipada no circuito, beleza? A subtração é a potência útil, né? É o que vai para o circuito, né? Essa subtração é a potência que vai para o circuito, tá? Então, Rzinho é a resistência interna da FEM, da fonte, ok? E se você quisesse calcular a corrente, nesse caso, que apresenta uma resistência interna, você poderia considerar o circuito com dois resistores em série, né? E, e aí a corrente seria a FEM, né? Dividido por R mais Rzinho. É como se elas estivessem em série. Você pode desprezar e tratar como se fosse uma malha só com toda aquela resistência. E aí, só para deixar claro, né, no caso da FEM ideal, quando eu cancelo os i's aqui, eu vou ficar aqui o epsilon é igual a RI, que é pela lei de Ohm é a DDP, né, o U ou delta V, mais RI. Note que isso aqui é o delta V, mais alguma coisa vai dar a FEM. Então, consequentemente, como dito antes, a FEM ela é maior do que a DDP que é fornecida para o circuito, né? Beleza? Devido à perda que você tem que levar em conta da fonte. Tranquilo? Então, dito isto, a gente pode analisar agora duas leis importantes que derivam de leis de conservação para a gente aplicar em alguns circuitos, tá? Que são as leis de Kirchhoff, tá? A chamada lei das malhas e as leis dos nós. Então, a lei das malhas, né, uma das leis de Kirchhoff, diz o seguinte, que a soma algébrica das variações de tensões de potencial num circuito fechado
é nulo, tá certo? Então, se você pegar um caminho fechado, comecei num ponto e voltar para o mesmo ponto, se eu somar todas as variações de potencial naquele caminho, quando eu voltar para o mesmo ponto de partida, aquela diferença potencial vai ser nula, né? Claro, né? Como é isso, Mário? A diferença potencial não é o potencial final menos o potencial inicial. Se eu começo e termino no mesmo potencial, então a diferença é nula. Então, a lei das malhas nada mais é do que uma lei de conservação de energia, e ela diz isso, que ao longo de uma trajetória fechada, a soma das variações de potencial é nula. Tá? O que é importante a gente destacar? É que durante essa passagem de corrente, a gente vai passar ora por geradores, ora por receptores, ora por resistores. E a gente tem que definir algumas coisas, que é o seguinte. No primeiro caso, vamos supor que eu tenha uma corrente, né, que vai dar espontaneamente, né, da região de maior potencial para a região de menor potencial. E por que eu sei isso? Porque no meio do caminho eu tenho um resistor. Então, se a minha corrente ela está indo quando eu estiver fazendo a lei das malhas e eu estiver passando no sentido da corrente por um resistor, significa que naquela região eu vou ter uma queda de potencial. E vai ser de quanto essa queda? De RI. E aí, para simbolizar a queda, você considera um sinal de menos, né? Então, quando eu passo por um resistor no sentido, tá? Ó, no sentido, nesse caso aqui, da esquerda para a direita, se eu passo da esquerda para a direita, eu tenho uma queda de tensão. E eu represento isso lá na hora da diferença potencial, como essa diferença sendo menos RI. Se eu vou fazer a minha malha que eu escolhi, já já a gente vai fazer um exemplo, e eu por acaso eu passo contra a corrente, então eu vou do lado e a corrente está indo para o outro, significa que eu vou ter um ganho de tensão. E aí eu represento por mais RI, tá certo? O outro caso que pode acontecer, né, é você estar passando por uma fonte, tá? Uma fonte. E aí a fonte diz o seguinte: aqui você tem um valor epsilon, né, uma força eletromotriz, e se a corrente chega na negativa e sai da positiva, é porque você vai ter um ganho de potencial, né? Porque a placa negativa ela é uma região de menor potencial e a placa positiva é uma região de maior potencial. Então, quando você está passando pelo circuito e você chega na negativa e sai na positiva, você tem um ganho de potencial. É, é, definido como se fosse um gerador, né? Agora, caso a corrente chegue na positiva e saia na negativa quando você estiver recebendo, significa que você vai ter uma queda no potencial e isso seria equivalente a um receptor, tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas? Então, a segunda lei de Kirchhoff, né? Não a segunda lei propriamente, né? Mas uma outra lei de Kirchhoff é a chamada lei dos nós, que é uma lei de conservação também. Nesse caso, uma conservação, né, de cargas, tá certo? Então, a soma das correntes que chegam em um nó, tá, é igual à soma das correntes que saem do nó, beleza? Propriamente um nó é basicamente tudo que conecta os circuitos. Mas normalmente a gente vai só estar interessado nos nós é, que você se conecta quando você sai para mais de um caminho ou chega por mais de um caminho, tá certo? Quando é uma conexão de um resistor com outro resistor, você só tem um caminho, a corrente que chega é igual a que sai, tá certo? Mas a gente vai estar interessado quando a gente tem, por exemplo, chegando ou saindo por mais caminhos, tá? Isso é uma conservação de carga simples, porque veja, a corrente é o movimento de portadores de carga. Quando você chega no caminho, você vai ter o número de cargas se movimentando por esse fio. E ele vai ter que escolher algum dos caminhos que ele vai seguir. Então vamos supor que você tem uma quantidade de carga que chega aqui e ele vai se dividir uma parte para cima, uma parte vai para o meio e uma parte vai para baixo. Tá? Quem vai dizer a quantidade de carga que vai depender da resistência oferecida por cada caminho. Tá? Caminhos de menores resistências provocam uma passagem de corrente maior, favorecem a passagem de corrente. Tá? Caminhos que tenham resistência mais alta vão ser percorridos por correntes menores. Tá certo? E a conservação de carga diz isso, que a quantidade de carga que chega é igual à quantidade de carga que sai.
A quantidade de carga que chega por unidade de tempo é a corrente que chega, que nesse caso eu defini como I. Mas você poderia ter mais caminhos chegando aqui, tá certo? A quantidade de carga que chega é igual à quantidade de carga que sai, beleza? A gente já usou o princípio de conservação de carga, né, para lá processo de eletrização, né, com transferência. Agora a gente está usando uma maneira diferente, que é para a lei dos nós, ok? Tranquilo? Então, as leis de Kirchhoff são conhecidas como lei das malhas e lei dos nós. Dúvidas? Qualquer coisa, deixa nos comentários ou me segue lá no Instagram, @profMarioRocha, e deixa lá a sua dúvida ou seu comentário. Não se esquece de se inscrever, tá? E compartilhar com seus amigos, beleza? Então, vamos fazer agora um exemplo aqui, tá? Então, um exemplo é o seguinte, para terminar a aula de hoje, eu tenho aqui esse circuito, tá? De duas malhas, e aí, por simplicidade, eu coloquei que eu tenho aqui resistência R, 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 e nesse caminho aqui 2R, e eu tenho aqui fontes, geradores ou receptores, eu não sei, que tem aqui uma força eletromotriz de epsilon, aqui de 2 epsilon e aqui de 2 epsilon, beleza? O que é que eu quero? Eu quero determinar a corrente que passa nos resistores, né? Em termos de epsilon e R, beleza? Então, toda vez que você se depara com um circuito, uma maneira de resolver é você escolher, né, convencionar um sentido da corrente, tá? E aí você, a partir desse sinal, né, dessa escolha, você vai caracterizar onde é que vai ser um nó de interesse, onde é que não é um nó de interesse, tá bom? Então, eu, por conveniência, eu vou escolher que a minha corrente ela vai ser aqui, ó, no sentido horário. Eu vou chamar isso aqui de malha 1, tá? Isso aqui de malha 2 e minha corrente vai ter esse sinal aqui, eu vou chamar de 1. O que é I1? É a corrente que passa na malha 1, tá certo? Quando eu chegar nesse ponto aqui é um nó de interesse, tá? Por quê? Porque a partir desse ponto eu vou ter dois caminhos. Então, como ela chega aqui, ela vai vir uma parte da corrente para baixo, que eu vou chamar de I2, e uma parte vai para cima, que eu vou chamar de I3. Então, pela lei dos nós, I1 é igual a I2 mais I3. Isso é a minha equação 1. Veja que o que é que eu quero determinar? Eu quero determinar I1, I2 e I3. Então, eu tenho 3 incógnitas. Eu preciso de 3 equações para poder responder, né? 3 equações independentes. Então, a primeira equação vem da lei dos nós, que I1 é igual a I2 mais I3, beleza? As outras equações eu vou utilizar a lei das malhas para a malha 1 e a lei das malhas para a malha 2. Tá? Então, para a malha 1, eu vou começar aqui, tá? Vou começar nesse ponto aqui. Então, quando eu passo a corrente, vai desse ponto para cá. Nesse caso, pela definição que a gente escolheu aqui em cima, né? Ó, eu estou chegando na negativa e estou saindo na positiva. Então, nesse caso, eu tenho um ganho, né, de tensão de quanto? De epsilon. Beleza? Vou passar por esse R aqui, ó. O I1 está passando por esse R no sentido. Então, eu tenho uma queda de tensão. De quanto? Menos R e 1. Tranquilo? Quando eu chegar para cá, ó, nesse aqui, eu estou chegando nessa fonte aqui de 2 epsilon na positiva e saindo na negativa. Então, nesse caso, eu vou ter uma queda de tensão. Uma queda de tensão de quanto? De 2 epsilon. Então, vou colocar aqui, ó, menos queda de tensão, 2 epsilon. Estou passando pela resistência de 2R no sentido da corrente. Então, tem uma queda de tensão de 2RI2, porque agora a corrente é I2, menos 2R2. Continuo meu movimento, então aqui passa I1, eu estou passando no sentido, eu tenho uma queda de tensão, menos RI1. Cheguei no mesmo ponto inicial, então a minha DDP foi quanto? 0, lei das malhas, conservação de energia. Tá? Então dá para simplificar aqui, tá? O menos 2 epsilon com epsilon, o menos R1 com menos R1 vai dar menos
2R1, tá? Então, essa aqui é a minha segunda equação, beleza? Guarda ela aqui. Vou achar a minha terceira equação, que é olhar para a malha 3. Então, eu vou começar nesse ponto aqui, nesse nó, e vou passando por R, queda de tensão, menos R vezes 3. Cheguei na fonte da positiva para a negativa. Então, eu tenho uma queda de tensão, menos 2 epsilon. A corrente está vindo para cá, queda da tensão. Estou no sentido da corrente, menos R e 3. Está aqui. Cheguei aqui, vou subir. Opa, agora eu estou, a corrente está para baixo e eu estou subindo. Então, essa região tem um potencial menor do que esse ponto aqui. Então, nesse caso, eu tenho um ganho de tensão de quanto? De mais 2R e 2, que é a corrente que passa em 2. Chegando aqui, ó, a minha nesse caso aqui, eu estou indo da negativa para positiva. Então, nesse caso, como eu estou indo da negativa para positiva, eu vou ter um ganho de tensão. Um ganho de tensão de quanto? De 2 epsilon. Isso igual a zero é a nossa segunda equação. Dá para simplificar, juntar o menos R3 com menos R3. Dá para cancelar o 2 epsilon com menos 2 epsilon, tá certo? E só sobrou o quê? Que 2 é igual a I3, ou seja, a corrente em 2 é igual à corrente que é em I3, beleza? Faz sentido porque ó, eles têm a mesma queda na tensão, 2 epsilon, e se você olhar o circuito apresenta uma resistência de cada um de esse caminho aqui de 2R e esse aqui uma resistência só, mas ela é de 2R. Então, eles apresentam a mesma resistência, então a corrente vai se dividir igualmente. Então, se você sabe quem é I1 e quem é que 2 é igual a I3, então o I1 é igual a 2 e 2, né, ou 2 e 3, e você pode substituir aqui, ó, no lugar de I2, você colocar que é I1 sobre 2, beleza? Então, resolvendo aqui, ó, o I1 é igual a 2 e 2, e resolvendo, jogando essa condição aqui, a gente chega aqui, ó, o 2 cancela com 2, tá certo? Vai ficar menos R1, menos 2R1, vai dar menos 3 e 1, tá certo? Então, menos 3 e 1 é igual a epsilon, né? Então, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar aqui 3R1 é igual a menos epsilon. Então, I1 é igual a menos epsilon sobre 3R. O que é que significa? Que o epsilon e o R são valores positivos. Então, esse sinal de menos significa que quando eu escolhi aqui inicialmente, o sentido da corrente, eu escolhi errado. Então, você pode fazer, segue tudo, e o que acontece é que se o valor da corrente é negativo, quer dizer que o sentido escolhido inicialmente está errado. Então, nesse caso, a corrente 1 ela não passa no sentido horário, ela passa no sentido anti-horário, né? Então, ela vai vir para cá, e quando chegar aqui, consequentemente, 2 é contrário também, e 3 vai ser o contrário. Então, eu escolhi errado o sentido. Mas se você quiser achar I1 e 2, não precisa colocar o sinal positivo agora, porque senão vai dar errado. Você substitui aqui, né? Você substitui aqui, normal. Vai achar também um valor negativo. E aí, saiba que escolheu o sentido contrário. Se por um acaso desse positivo, porque pode acontecer de alguma das correntes ficar com o sentido correto, o sinal positivo já vai aparecer naturalmente. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre associação de resistores e também falar sobre circuito RC, né, o processo de carga e descarga de um capacitor. Dúvidas? Qualquer coisa, assiste de novo, tenta refazer o problema, deixa nos comentários ou me procura na minha rede, beleza? Então, não esquece de se inscrever e compartilhar.
Falou, valeu, fui.